a gente entender aqui, eu queria que você falasse um pouquinho o que é o autismo, né? A partir dessa, né, desse conceito que você trouxe aqui dos dois profissionais, do psicólogo e do psiquiatra, né? Quem diagnostica, né? O que é o autismo? Traz pra gente a sua experiência agora para a mesa. Essa pergunta que você faz, eu acho que o mundo está querendo Tá querendo entender a isso, né? resposta, né? É O verdade, que é o Valéria. autismo? O autismo ele tem sido estudado desde que foi encontrado o Victor de Averon, que é um menino que foi encontrado na França. Então, a história da pessoa com deficiência, da intervenção, né, com essas pessoas já começa aí, em 1800, né, nas florestas francesas. E de lá para cá, as pessoas têm estudado o que é autismo, qual é a causa, né? O que acontece para uma pessoa ser autista? Encontrar, ninguém encontrou ainda. Né? Por quê? O que acontece? Alguém faz uma pesquisa e vê uma condição genética. Aí eu pego 10 autistas e vejo que ele tem a mesma condição genética. Então, a manifestação daquela condição genética são os comportamentos autísticos. Só que aí eu pego um que não tem, que tem as mesmas condições de comportamento, mas não tem as mesmas condições genéticas. Então, fura a Por estatística, isso você não né? consegue fechar Por isso uma que a ideia, gente né? não consegue fechar, mas, no entanto, a gente tem olhado para os comportamentos. Então, o diagnóstico de autismo é lógico que ele é encaminhado para o médico, não para o médico psiquiatra, ultimamente, primeiramente para o neurologista. Por quê? Porque ele é uma pessoa neurodivergente. O que significa uma pessoa neurodivergente? Eu acho que eu já entro na sintomatologia, que é mais fácil de explicar. Claro, claro. Então, vamos supor, você tem um funcionamento do sistema nervoso, o meu, o seu, da Camila, Sim. né, de outras pessoas. Esse funcionamento é a resposta, né, ele se dá em resposta a condições ambientais. Por exemplo, você tem autistas que têm uma dificuldade em estar em ambientes em que tem muito barulho. E aí a gente pode usar um abafador, né? Então, por quê? Aquele barulho, ele incomoda o sistema nervoso dele, que recebe esta informação de um modo, né, diferente, ou seja, divergente da maioria das pessoas. E esta recepção desta informação vai desencadear um desconforto neurológico no qual esta criança vai responder de um jeito diferente ao ambiente. Parece que é uma coisa tão distante, né? Tão difícil, mas eu sempre dou um exemplo. Hoje em dia, acho que não sei se vale muito, né? Porque as lousas não são mais lousas Verdinhas de como verdes, giz. né? Como eram com giz, porque hoje em dia são quadros brancos, mas aquela sensação de que alguém raspa algo na lousa e algumas pessoas falam assim, ai, que horror! Mas não são todas as pessoas. Por que algumas pessoas se incomodam com aquele raspar na lousa Uhum. e outras pessoas não? Por que algumas pessoas se incomodam com o tilintar, né? Com o bater os dedos na Na própria mesa mesa. e outras pessoas não? Porque a sua receptividade em termos de sistema nervoso é diferente do outro. Só que do autismo, ela é tão divergente, tão diferente, que faz com que ele sinta um desconforto que o impossibilita de estar naquele ambiente social. Então, aí a gente vai entender que o autista ele é um neurodivergente. É o que a gente usa hoje em dia enquanto terminologia, né? Se ele é neurodivergente, o médico que vai atender num primeiro momento, medicar, encaminhar para os exames, para tentar fazer um diagnóstico diferencial, é um neurologista. Olha que Então, a interessante. gente passa primeiro, eles passam no neurologista,
que vai pedir provavelmente uma avaliação neuropsicológica. Então, por exemplo, quando eu faço avaliação neuropsicológica, né, e eu faço bastante, cada dia tem tido muito mais, a gente conversa com o neurologista, discute com o neurologista quais são as testagens que a gente vai aplicar, por que que a gente vai aplicar, para a gente poder fazer um desenho do funcionamento neurológico diante das questões apresentadas, né, no cotidiano, para que a gente possa pensar numa intervenção mais adequada, tá? E aí o médico pode pensar na medicação que ele vai dar também, né, se for ser necessário, e Uhum. talvez uma indicação para o psiquiatra.